Hoje a gente atualiza o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois da realização de novos exames, os médicos confirmaram 2 hérnias inguinais no ex-presidente. Ele deve passar por uma cirurgia de emergência a pedido da sua defesa. O advogado João Henrique de Freitas informou também que foi feito um novo pedido para concessão de prisão domiciliar humanitária. Sobre a saúde ainda de Bolsonaro, segundo a avaliação médica, o exame mostra a saída de uma alça intestinal por uma abertura ou flacidez no abdômen. Esse problema é detectado quando se faz um exame em que o paciente inspira e respira fundo, forçando a parede abdominal. Se a alça passa pelo abdômen e fica por baixo da pele, uma protuberância, ou seja, um calombo, aparece na parte baixa da barriga. Pode haver um estrangulamento intestinal. Parte do órgão fica para fora, preso e sem funcionar. Nesse caso, só uma cirurgia elimina a passagem da alça para fora do abdômen. Consta, a gente tem esse diagnóstico médico aí de Jair Bolsonaro apontando para a exigência de uma nova intervenção cirúrgica. O relatório menciona ali a possibilidade desse quadro evoluir para o chamado estrangulamento intestinal. E a gente viu também, ao ler esse laudo clínico apresentado pela defesa, detalhando ali a necessidade de outros exames, de outros procedimentos anestésicos complementares, para reavaliar inclusive as comorbidades, as outras comorbidades de que sofre Jair Bolsonaro, como a hipertensão arterial, estenose de carótidas, refluxo gastroesofágico, enfim. Considerando esse novo pedido de urgência, o ministro Alexandre de Moraes, ele ainda não liberou essa nova cirurgia. Esse processo judicial ainda está aguardando mais etapas. Esse exame já não seria mais do que suficiente para demonstrar a urgência desse caso? Sem sombra de dúvidas, todo mundo sabe, inclusive, da situação delicada de saúde do ex-presidente e temos o laudo médico. Mas o Alexandre de Moraes acrescentou em suas tantas funções aí já, né, a de médico. Então ele está pedindo perícia da Polícia Federal para poder meio que checar se os médicos ligados à defesa do presidente estão mentindo, né? É uma coisa sádica, né? Uma desconfiança totalmente desnecessária. A gente fica até na dúvida, viu, Daniel, se não há um intuito deliberado por parte de Alexandre de Moraes de fazer o Bolsonaro sofrer até o ponto de correr um risco de vida desnecessário, que ele poderia estar muito mais seguro e protegido numa condição diferente. Então, é realmente desumana a postura do ministro. Guta, vou trazer mais um ponto aqui, porque além dessa autorização para o procedimento, a defesa reiterou o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária em razão justamente da saúde do ex-presidente, dessa necessidade de internação hospitalar. Esses pedidos de prisão humanitária, eles têm sido feitos já há muito tempo, bem antes, inclusive, do ex-presidente ir para a prisão preventiva na sede da Polícia Federal. Agora, Dani, não tem como a gente não comparar a postura do Poder Judiciário quando se trata de criminosos do Comando Vermelho, do PCC, de organizações criminosas, de bandidos mesmo, daqueles que matam, que estupram, que traficam drogas. Olha, qualquer operação da polícia em relação a isso, no combate ao crime, nós tivemos recentemente a do Rio de Janeiro, existe uma mobilização para entender se os direitos humanos desses criminosos estão sendo respeitados. O Alexandre de Moraes, no dia seguinte, entrou num helicóptero para entender a situação no Rio de Janeiro, uma preocupação com a dignidade dos presos e dos criminosos, como é que foi essa operação. E aí, diante de um ex-presidente que foi condenado por um crime que a gente sabe que não existiu, longe de ser algo violento, não teve violência contra pessoa nenhuma, grave ameaça contra pessoa nenhuma, e o estado de saúde do ex-presidente é notório. As condições estão postas para todos verem. E qual que é a postura do judiciário, em especial do ministro Alexandre de Moraes nesse caso? Não, é mais 15 dias, vamos fazer uma perícia, tragam os autos para a análise, daqui a pouco eu despacho. É impossível não comparar a diferença na atuação, na resposta do Estado juiz
diante desses fatos de crimes que acontecem no país. De um lado, é a preocupação com a dignidade do preso, com os direitos humanos. Do outro lado, uma indiferença brutal, que não tem nenhum tipo de escrúpulo, de receio, de constrangimento de colocar a vida de alguém em risco. Porque existe um risco de morte real. E não se vê na postura, na resposta do Estado juiz, um cuidado em relação a isso. Se trata de uma urgência de saúde. E qual que tem sido a postura, a forma de conduzir esse processo? Então, não tem como a gente tirar conclusões diferentes de pelo menos especular de que não existe um tratamento igual. Depende de quem é o preso. Depende de quem é que está sob a custódia do Estado. E nesse caso fica muito claro que é uma prisão política. É uma perseguição política. E até onde vai? Não tem limite. O Clezão morreu na cadeia. A gente está o tempo inteiro repetindo isso aqui. E ainda assim, nós não vemos uma mudança na postura do Poder Judiciário em relação a esses casos. E em especial agora nesse caso do ex-presidente Jair Bolsonaro que nós estamos tratando agora. O que mais precisa acontecer? O que mais? Vamos aguardar a resposta aí entre hoje e amanhã do Judiciário, porque essa é uma cirurgia de urgência. Nós estamos vendo aí o estado de saúde do ex-presidente, o risco que ele corre. Não é algo simples, é algo grave. Gente, o que precisa acontecer? Tá tudo muito errado nesse país. Tá tudo errado. Deixe-me aproveitar ainda o seu conhecimento jurídico para perguntar para você o seguinte: qual o impacto processual dessa decisão final de Moraes? Por exemplo, se ele autorizar essa cirurgia, a prisão domiciliar para recuperação vai ser automaticamente concedida ou isso vai depender de uma decisão separada, ou seja, de um outro pedido por parte da defesa de Jair Bolsonaro? A gente não tem como prever como é que o ministro vai agir, porque não existe um parâmetro legal para as atuações dele. O parâmetro é a vontade, é o que ele está querendo fazer no momento. Agora, o fato é que, após essa cirurgia, o estado de saúde de Bolsonaro vai ser novamente periciado, a defesa provavelmente vai fazer o pedido para que ele possa se recuperar em casa. Naturalmente, dentro do espírito da Constituição Federal, da preservação da saúde, da dignidade da pessoa humana, naturalmente essa recuperação ela deveria acontecer em casa. Não existe justificativa para a negativa desse pedido, mas nós não estamos diante do devido processo legal. Mas, sendo bem objetiva na resposta, Dani, eu entendo que, a partir do momento que foi feito esse pedido de prisão domiciliar por conta da cirurgia, na decisão já deveria vir o julgamento de que sim, depois da cirurgia ele vai se recuperar em casa. Mas, infelizmente, a gente não consegue acreditar que isso vai acontecer. Provavelmente ele será liberado para a cirurgia e aí depois ele vai pedir uma nova perícia para ver se precisa ir para casa ou se ele pode se recuperar na cadeia.